Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei, quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho que acabamos de ouvir é uma continuação daquilo que nós ouvimos ontem, quando os discípulos de Emaús, eles então encontram-se com Jesus, mas vão percebê-lo depois, quando Jesus já estava quase ali, indo embora. E eles então, diz o texto de ontem, no finalzinho, que eles foram correndo a anunciar, voltaram para Jerusalém para anunciar aos discípulos, aqueles que estavam ali reunidos, os 11, aquilo que tinha acontecido. Também é continuação esta leitura que ouvimos. Ontem, na primeira leitura, Pedro, que estava ali no templo, faz uma cura, Aquele paralítico que aborda Pedro e João e pede a ele uma esmola, um dinheiro, e ele diz: "Dinheiro eu não tenho, riqueza eu não possuo, mas o que eu tenho eu vos dou." E ele diz, em nome de Jesus, o Nazareno: "Levanta-te e anda." O povo ficou assustado. E mais uma vez Pedro anuncia a morte, a paixão, a morte e a ressurreição de Cristo, dizendo que aqueles homens tinham matado aquele por quem Pedro e João, hoje, naquele tempo, realizava milagres. O povo ficava constrangido quando escutavam que eles tinham matado o Filho de Deus. E nós? Quando caímos no pecado, quando decidimos por julgar o outro, quando não queremos que o outro faça de um jeito, mas faça do outro jeito, por puro capricho, quando apontamos o dedo, quando acusamos, todas as vezes que cometemos qualquer tipo de pecado, nós somos estes que entregamos Cristo para a morte. Todas as vezes que pecamos, as chagas de nosso Senhor voltam a sangrar. As feridas são como que abertas pelos nossos pecados. Nós
o que ainda estamos esperando? Esperando a presença de Deus que nós já temos. É certo que, diante de todo este tempo que vivemos, pode ser que chegue um dia que não teremos mais, que nos impeçam de estar na presença de Jesus, real, vivo na Eucaristia, mas ainda Jesus está no meio de nós. E assim como ele aparece aos discípulos, vai dizer o texto que os discípulos de Emaús ainda estavam contando, ainda estava falando, quando o próprio Jesus apareceu no meio deles, desejando-lhes a paz. O que aconteceu com aqueles discípulos? Eles ficaram com medo, assustados, pensando que estavam vendo um fantasma. Quantas vezes nós também temos medo? Medo do que Deus tem para falar para nós. Medo, se de fato Jesus fosse presente na nossa vida, nós não estaríamos onde estamos, não faríamos o que queremos. Se eu entrego minha vida nas mãos de Deus, é certo que quem conduzirá a minha vida é Deus. Mas corre-se o risco então dela não ser conduzida por onde eu quero, e por isso eu não entrego, eu seguro, eu retenho, eu prefiro ficar com medo, assustado, mas não sou capaz de entender que Jesus, vivo, real e verdadeiro, está no meio de nós. Ficamos preocupados. Olha só o que Jesus pergunta aos discípulos: por que estáis preocupados? Por que tendes dúvida no coração? Quando as pessoas hoje sofrem da dúvida da fé, não acreditam. Acreditam até certo ponto, acreditam até aquele momento em que Jesus está fazendo a vontade dela, mas quando Jesus pede uma prova, quando Jesus permite o sofrimento, quantos e quantas esmorecem na fé e vão buscar em outros lugares outras respostas que coincidam com as suas vontades. Vão buscar em outras religiões, em outras seitas, se contaminam com tudo isso. E o que nós fazemos? O Senhor está nos perguntando do que o nosso coração está cheio. Quantas vezes o nosso coração também está cheio de dúvidas? Se não sei se é para continuar por aqui, se não sei se eu devo estar na presença de Deus, não sei se eu devo obedecer isso ou aquilo. Quantas vezes? É a dúvida que toma conta do nosso coração e não a certeza de que Deus está vivo. Jesus se manifesta aos discípulos para que eles possam de fato acreditar que o que ele tinha anunciado, como ele mesmo diz, não foi uma história, mas foi a verdade, que aconteceu e acontece até os dias de hoje. Por isso que nós precisamos, então, ao invés de trazer no nosso coração preocupações e dúvidas a respeito de Deus e a respeito da fé, devemos acreditar. Jesus mostrou as mãos e os pés aos discípulos. Na Santa Eucaristia, Jesus se mostra para nós também. Na Santa Eucaristia, Jesus se permite tocar como Ele se permitiu tocar. E nós acreditamos que é nosso Senhor que está vivo? Ou será que nós também ficamos aqui, Como diz o texto, os discípulos não podiam acreditar. Estavam vendo Jesus, estavam vendo as chagas, Jesus falava com eles e os discípulos não acreditaram. Até quando você vai duvidar da força e do poder de Deus na sua vida? Até quando? Até quando você vai duvidar que se você entregar tudo para Deus, você será feliz, muito mais do que a felicidade que você espera aqui nesta vida? Sim, com perseguições, com tormentos, com sofrimentos.
porque isso faz parte da nossa fé, mas ressuscitaremos com Cristo. Não dá, e sabemos disso, para viver a ressurreição, para ser testemunha de Cristo ressuscitado, se não passarmos pela cruz. O que o Senhor vem dizer aos discípulos como pano de fundo de toda esta liturgia de hoje é que a morte foi vencida pela vida, pela ressurreição. Assim como Cristo quer vencer a sua vida, assim como Cristo quer vencer hoje, vencer a morte, o medo que muitas vezes nós temos da morte, porque somos apegados a este mundo, medo de que os outros morram, sendo que isso é uma verdade, é uma certeza, a única que temos. Nós temos medo, não gostamos nem de pensar, nem de falar, porque pode ser que dá azar, superstição. Mas mais do que esta morte física, o Senhor vem nos libertar e mostrar que a morte que perdeu a luta é o pecado. O pecado que ainda muitas vezes toma conta de nós. O pecado que é símbolo das trevas perdeu a força porque a luz de Cristo nos anuncia uma boa nova. Queridos irmãos e irmãs, o Senhor nos chama para sermos testemunhas de tudo isso. Testemunhas da sua paixão, da sua morte, da sua ressurreição, do Evangelho que nasce do coração aberto de Cristo, o Evangelho da misericórdia que nós nos preparamos para celebrar. O Senhor nos chama a sermos testemunhas de tudo isso. Mas é certo que para ser testemunha do Evangelho, precisamos estar atentos à presença do Senhor. Ele não é um fantasma, mas é certamente o nosso Deus, que nos chama a dar a vida por Ele. E não é porque a Quaresma terminou, a Semana Santa já passou e nós já vamos adiantados rezando a oitava da Páscoa que os sofrimentos acabaram. Não. A cruz para nós sempre será a resposta para tudo aquilo que nós não concordamos nesta vida. Foi assim que Cristo nos resgatou, é assim que aqueles que quiserem ficar do lado dele também resgatarão a muitos. Muitos ou poucos, sejamos nós testemunhas do amor de Deus em nossas vidas.